Aí você vem conversar comigo. Conferência da família, 9 semanas. E os profetas maiores? Que nós estamos nesse mês abrindo a Bíblia e recebendo as mensagens. São 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações e Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5. Os profetas menores são 12. Fala comigo os 12, vamos juntos? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas menores escreveram menos capítulos, por isso esse nome. Nada além disso. Os profetas maiores escreveram mais capítulos, somente por isso, nada além disso. E nesse mês de setembro, que a gente fez o desafio para que nós lêssemos juntos o livro de Isaías, que é o maior livro da Bíblia depois do livro dos Salmos, que tem 150 salmos. O livro de Isaías leu 66. Quem está conseguindo ler? Levanta a mão. Pastor, eu estou seguindo lá, eu estou conseguindo. Quem está quase acabando? Levanta assim, é nós, pastor, estou quase acabando. Lendo de novo. Já li, estou lendo de novo. Estou quase acabando. Corre lá, hein? São 66, deixar para o final, você vai passar aperto. Vai ficar lendo muitos capítulos no final. Recebi outro comunicado essa semana lá do nosso irmão Anderson, da família Sá. Falou assim, pastor, eu terminei o livro de Isaías. Vamos lá, para a gente terminar esses 66 capítulos. Onde nós vamos abrir hoje? Nós vamos abrir em um profeta maior que escreveu 48 capítulos. Ele tem uma característica diferente de todos os outros profetas, incluindo os 12, porque ele escreve algumas visões difíceis demais de interpretar. Hoje pela manhã, uma professora dos nossos adolescentes disse para mim assim, a gente está lá tentando ler a Bíblia com os meninos, e eles me disseram assim, professora, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Deixa eu falar uma coisa com todos vocês, e em especial para os mais novinhos que estão tentando a ler a Bíblia. Eu também, o pastor Fábio, que fiz 4 anos de seminário, e sou pastor há 25 anos, há várias passagens na Bíblia que eu não entendo. Grande parte delas está no livro do profeta Ezequiel. Ele tem algumas visões lá, que você lê o capítulo inteiro e a gente não consegue entender o que de fato significam aquelas rodas. Rodas com olhos. Rodas que se movem e se movimentam sem virar. É tridimensional. Roda. Vai virar para lá. Roda. Vai virar para lá. Ele vê rodas que elas se movimentam sem virar. E ele vai dando detalhes das rodas, dos olhos, e encerra o capítulo, sendo bem honesto para vocês. Do púlpito, do altar, nós não conseguimos saber o que de fato ele viu. Então, para quem lê algumas partes da Bíblia e não entende, fique bem tranquilo. Existem várias que eu também não entendo. Guardo muitas delas no coração para você chegar no céu, eu perguntar. Tem algumas no livro do profeta Daniel, ele fala de algumas tais 7 semanas e meia. Como é difícil entender o que são aquelas semanas. E quando serão? Mas era de se esperar isso da Bíblia. Um livro que foi inspirado por, certamente traria várias passagens extraordinárias demais.
enigmáticas demais, poderosas demais. As visões de Ezequiel que nós não conseguimos entender dizem muito respeito à glória de Deus. E a glória de Deus no céu e a glória de Deus na terra. Vamos ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Abre a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 33. Pode acompanhar com os seus olhos enquanto eu faço a leitura. Primeiro eu vou ler de 1 a 9. Acompanha com os seus olhos. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça somente. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele somente. Mas o que dá, ou o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia, que não tocou a trombeta. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu também o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá somente ele na sua iniquidade, e tu livraste a tua alma. Acompanha com seus olhos, eu vou ler de 11 a 16 agora. Dize-lhes assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que ele se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, e ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente você morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente ele viverá, não morrerá.
de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Este aqui não é um texto tão enigmático e difícil de interpretar quanto outros capítulos de Ezequiel. A leitura aqui não é difícil de se entender. O que essa parte da Bíblia está falando conosco. O livro de Ezequiel registra a atividade de um profeta durante o exílio na Babilônia. Sua mensagem foi dirigida aos seus companheiros de exílio e igualmente ao povo hebreu que se encontrava na Palestina. Ambos os grupos, mesmo ouvindo essas mensagens, continuavam obstinados e impenitentes. Assim, se você ouviu os seus companheiros de exílio, você entendeu bem, o profeta Ezequiel também foi levado cativo. Como foi levado cativo Daniel, Isael, Ananias, Azarias, Ezequiel também foi levado. Ele foi aprisionado e ele foi levado cativo. Que cativeiro é esse? É uma parte do Antigo Testamento muito ruim na vida do povo de Israel. É quando eles são invadidos, são destruídos e são levados escravos para outro lugar. E os poucos que ficaram completamente destruídos e arrasados. Assim, o Antigo Testamento é dividido sempre entre os profetas antes do cativeiro, os profetas durante o cativeiro e os profetas depois do cativeiro. Ezequiel está no meio desse momento de exílio, que durou aproximadamente 70 anos. A invasão da Babilônia, ali em Judá, no povo de Deus, cercando Jerusalém, ela teve duas ações. Foram 2 ataques. É como se a Rússia, para destruir a Ucrânia, fizesse isso em 2 momentos. O primeiro momento aconteceu, infelizmente, neste ano. E é como se isso passasse muito tempo e daqui a uns 15 anos fosse a segunda invasão e a terrível e destruidora. Com o povo de Deus foi assim. 605 a.C., a primeira invasão. Os estudiosos dizem para nós que Ezequiel deve ter sido levado por volta de 597. E lá, cativo, ele ministrou durante 6 anos para o povo que estava lá, cativo com ele. E os seus escritos voltavam para a Palestina e ministravam no povo que restou. E ele anunciava que haveria uma destruição ainda maior se o povo não se convertesse. E durante 6 anos ele avisou, e o povo não se converteu. O trágico cumprimento do seu aviso se deu no ano 586 a.C., quando na segunda invasão, então a Babilônia destruiu tudo. O templo de Salomão foi totalmente jogado no chão e queimado, Jerusalém foi arrasada, e desta vez, mais um tanto de gente foi levada cativo e ficou um pouquinho de gente, tamanha a destruição da morte, da invasão. Qual é o tema deste livro? Deus e os seus grandes atos de juízo e salvação. O tema deste livro, praticamente, é um tema que atravessa a Bíblia toda. Na Bíblia toda, nós encontramos um Deus que anuncia atos de juízo e de salvação. No Antigo e no Novo Testamento, esse tema continua. Deus anuncia atos de juízo. Juízo é punição. Juízo é castigo. E salvação. Salvação é perdão. Salvação é restauração. Haverá um dia
em que essas mensagens serão todas encerradas. Não haverá mais espaço e nem tempo para anunciar juízo e salvação, porque esse dia será o fim. Encerrar-se-á todo o tempo de ouvir a mensagem sobre juízo e de ouvir a mensagem sobre salvação. Nós ainda estamos nesse tempo que dá tempo. Nós ainda estamos nesse tempo onde temos tempo. Mas haverá um dia que será tarde, tarde demais. Duas aplicações somente nesse capítulo 33 aos nossos corações nessa noite. A primeira, versículo 7. Vamos ver juntos o versículo 7? Se eles projetarem ali, você lê comigo na tela. Se não, lê comigo na página da sua Bíblia. Ezequiel 33, 7. Vamos juntos? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Curiosamente, eu gostaria que você lesse comigo outra vez, pensando nas palavras do presbítero Aguinaldo, antes de me passar o microfone. Eu queria que você lesse comigo outra vez, e se conseguir lembrar do que ele disse antes. Ler e lembrar ao mesmo tempo. Vamos juntos? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. A existência do alerta é importante demais. É a primeira aplicação do capítulo que lemos, não todo, mas toda a mensagem dele fala acerca disso. A existência do alerta é importante demais para salvar vidas. Nós poderíamos pensar em alertas mais modernos ou pós-modernos, mas que para nós aqui no Brasil vai ficar muito distante, porque não é uma realidade nossa de guerra. Então nós praticamente não temos sinais de alerta, de ataque aéreo aqui na cidade de São Paulo. Mas em alguns lugares, esses sinais são permanentes. Em algumas cidades, hoje, no mundo, esse assunto, sinal sonoro de alerta, de ataque aéreo, é um assunto que eles conhecem. Eles conhecem o som do sinal. E quando eles ouvem o som do sinal, eles imediatamente tomam atitudes drásticas para se salvar. Nestas cidades, que nunca foi o nosso caso aqui no Brasil, e que se o Senhor se agradar de nós, que nunca seja no nome de Jesus. Todas as pessoas são literalmente treinadas. Todos os chefes de família sabem exatamente o que fazer com toda a sua casa quando o sinal de alerta tocar. Então a existência de um alerta é importante demais em situações ou em locais de perigo. Numa dimensão menor, tá? Bem menor, numa comparação bem mais fraca. Mas os sinais de alerta que nós recebemos do trânsito são importantes demais. Principalmente quando nós fazemos viagens a lugares que nós nunca fomos. Quando nós com os nossos carros subimos ou descemos serras perigosíssimas. Há muitos sinais de alerta, tanto na subida quanto na descida. Nós temos alguns aqui na nossa descida para a Baixada Santista.
E eles são importantes demais para que possam salvar as nossas vidas. Aqueles sinais de faixa contínua que estão no chão já tentam ser um sinal de alerta que pode salvar vidas. E quando a faixa está contínua do meu lado, está dizendo, não ultrapasse aqui. E ela fica contínua, 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 e ela diz para mim, não ultrapasse aqui. E no texto nós percebemos que essa mensagem de alerta é importante demais. Olha, me permitam ler. Todo judeu que em alguma ocasião já havia vivido numa cidade murada, sabia exatamente o que Ezequiel estava falando quando se referia ao atalaia sobre o muro. Esses vigias eram importantes demais para a defesa da cidade. Os atalaias fiéis mantinham os seus olhos voltados para o horizonte e soavam alarmes com trombetas ao menor sinal da aproximação de inimigos. Se os atalaias se mostravam fiéis e alertas, e se o povo fosse obediente, as vidas sempre eram salvas. Mas se os atalaias eram descuidados e o povo se mostrava indiferente, a cidade era capturada e muita gente morria. O profeta é um atalaia. Ele anuncia a aproximação do inimigo. Ele toca a trombeta, ele alerta, ele avisa. Nos tempos bíblicos, o profeta tinha essa grande responsabilidade sobre os seus ombros e Deus falou isso com Ezequiel. Se você não tocar a trombeta, em nossos dias, abrir a Bíblia e ministrar mensagens também precisa ser um tocar de trombetas. Precisa ser um aviso e um anúncio de perigo que se aproxima de todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja. Que o alto desse altar seja a ponta de um muro com atalaias fiéis. Que tocam as trombetas. Que estejam sempre com os olhos para o horizonte, observando a aproximação do inimigo e ao menor sinal de aproximação, toquem as trombetas, alertem ao povo de Deus, falem com o povo de Deus. Nós percebemos no texto que Ezequiel foi chamado de filho do homem. Ao se estudar teologia, em uma das matérias, somos ensinados de que há vários personagens no Antigo Testamento que aplicam o que eles chamam de tipologia messiânica. Tipos de Cristo. Personagens do Antigo Testamento que apontam para o que Cristo realizaria e realizará. Ezequiel é um deles. Ele é a todo momento chamado por uma expressão de tratamento de Cristo. Filho do homem, filho do homem, filho do homem, filho do homem, ao longo dos 48 capítulos. No Antigo Testamento, 3 ofícios colocavam Deus em contato com o seu povo. Eram eles: profeta, sacerdote e rei. O profeta traz de Deus ao povo. O sacerdote leva do povo
para Deus e o rei. O rei governa e lidera o povo aplicando a justiça de Deus. Quando Cristo vem, Ele veste esses 3 ofícios. Em Cristo, não há mais a necessidade de mediadores humanos para contato com Deus. Cristo é o profeta, é o sacerdote e é o rei. Ezequiel anuncia isso também com o seu livro. E a mensagem do Senhor Jesus, ela é muito assim também, quando ele começa o seu ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nas conversas mais particulares com os pecadores, ele dizia: vai em paz e não peques mais. Nas conversas mais duras e agressivas com os fariseus religiosos: raça de víboras, tens colocado um fardo sobre o povo que vós mesmos não leveis. O Senhor Jesus cumpre esse papel de profeta, sendo Ele mesmo um grande alerta de que os últimos dias já começaram. Talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido, mas a expressão últimos dias e último dia são os 2 grupos do fim. Nós temos o último dia, que é a volta de Cristo, e nós temos os últimos dias que se iniciaram com a encarnação de Jesus. Os últimos dias não se iniciaram em 1980, os últimos dias não se iniciaram em 1990, os últimos dias não se iniciaram no ano de 2020, os últimos dias se iniciaram na encarnação de Jesus. De Jesus para cá, nós já estamos vivendo os últimos dias. Tudo bem que estão sendo muitos já, né? 2022 anos, multiplicando 365, mas para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Assim, para Deus, Jesus Cristo ressuscitou antes de ontem. Antes de ontem. Para Deus foi antes de ontem. A primeira aplicação é essa. A existência do alerta é importante demais. Nós como crentes, nós como povo de Deus, precisamos desses alertas. Que são, muitas vezes, trombeteados em nosso coração pelas pregações da palavra. Alguma vez você se sentiu, alguma vez, não precisa levantar a mão, alguma vez você já se sentiu muito sacudido por Deus através de uma mensagem proferida no púlpito de uma igreja onde você estava? Alguma vez você já se sentiu muito dentro daquela mensagem que trazia várias particularidades da sua semana? Às vezes eu digo que as histórias que acontecem aqui, eu costumo contar fora, né? E dificilmente conto as histórias que acontecem aqui, conosco aqui, mas alguns dias atrás, coincidentemente, na manhã da oração das mães de oração, que oram em nossa igreja uma vez por mês. As mães de oração entrando nesta igreja por volta de 7h15 da manhã. Uma delas, ao passar pela porta da nossa igreja, teve a sua atenção chamada para um carro que estava parado na frente do portão da igreja e um jovem dormia dentro dele. A mãe disse que teve uma vontade muito grande de bater no vidro, chamar o jovem, mas não fez isso.
Desceu, as mães de oração já estavam posicionadas no local onde iriam orar e tomar o café. Então, no início da reunião, ela logo abriu isso que estava no seu coração e disse: a vontade foi muito grande de bater no vidro e acordar o rapaz. Ela disse que algumas mães disseram assim: mas é perigoso, é melhor você chamar um diácono, não vá sozinha. Outras mães disseram assim: se deu vontade de acordar, acorda, ué. Fizeram uma oração e quando abriram os olhos, a mãe já tinha desaparecido arrebatada. Foi até a porta da igreja, bateu no vidro. Um jovem de 20 e poucos anos, ela disse, 21 ou 22, abriu os olhos assustado, já procurando a chave e querendo colocar na ignição, achando que ele estava fazendo alguma coisa errada, depois de ter estacionado o carro ali. E a mãe deu sinal e disse: não é isso, abaixa o vidro, abaixa o vidro. O rapaz abaixou o vidro e ela disse: não estou pedindo para você tirar o carro. Eu só estou querendo te fazer um convite. Tem mães de oração aqui dentro dessa igreja, orando agora pelos filhos. Eu gostaria de te convidar para que você saísse do carro, entrasse comigo e essas mães pudessem orar por você. O jovem aceitou. Desceu para o local e as mães então oraram por ele. Como havia um café, ela chamou ele e disse: sente, vamos tomar um café. Não, eu preciso ir embora. Não, vamos tomar um café aqui. Você vai tomar um café com a gente. Sentou, tomou o café. Imagina a cena do moço assustado, né? E conversou um pouco mais com essa mãe de oração e disse para ela, quando ela começou a falar de Cristo, da cruz, quando ela começou a falar do perdão de pecados, ele disse assim: eu estou desviado, eu e toda a minha casa. Eu parei o carro ali, nem sei que horas e nem sei como. A mãe disse: mas entre, vamos assistir o culto. Não, eu tenho que ir embora, tenho que avisar minha mãe. Roubaram o meu celular, roubaram a minha carteira. Nesses lugares roubam essas coisas também, mas costumam roubar outras coisas mais valiosas do que carteira e celulares. Roubam caráter, roubam dignidade, roubam virgindade e tantas outras coisas. A mãe conseguiu trazer o rapaz para o culto. E ele, assentado no culto, ele ouvia assim na mensagem: eu quero. Aqui a Bíblia diz que você precisa dizer isso: eu quero. E a mãe de oração disse que ficou muito impactada, e o rapaz também olhou para ela, quando na mensagem proferida nesse altar, o nome do rapaz era citado 3 vezes. E a mãe disse que depois de novo, mais 3 vezes. E a mãe disse que depois, uma terceira vez, o nome foi citado mais 3 vezes. Na Bíblia, sempre que Deus fala o nome de alguém, mais do que uma vez, Ele tem uma mensagem de salvação para aquela pessoa. Sempre que Ele pronuncia o nome mais do que uma vez. Que o Senhor faça desse altar um lugar onde o alarme sempre é soado no nome de Jesus. Já ao longo de 70 anos, nós já tivemos vários atalaias aqui no altar. Eu vendo imagens de YouTube, teve uma época que o atalaia, o muro era até aqui no canto, ó. Eu vendo imagens de YouTube, o púlpito era aqui, de pedras. Bem aqui no canto, assim, ó. Eu vi isso numa imagem do YouTube de 1742. Independentemente da posição do púlpito, seja na esquerda, seja na direita, seja no centro, ou seja aqui embaixo,
Que o Senhor mantenha os seus atalaias nessa igreja, no nome de Jesus. Não ministrando a sua palavra de forma mecânica e profissional. Não com motivações tortas do coração, querendo demonstrar intelectualidades. Nunca querendo exibir qualquer coisa aqui em cima que não seja simplesmente o som da trombeta de Deus. É atalaia. Que precisa avisar. O inimigo vem. O inimigo se aproxima, meu irmão. O inimigo se aproxima, minha irmã. Apenas duas aplicações. A primeira delas, a existência do alerta é importante demais. A segunda delas, lê comigo o versículo 12, a segunda e última. Se for projetado lá a letra, lê lá no telão, se não, lê na sua página das Sagradas Escrituras aí do celular ou da folha de papel. Vamos juntos? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Você consegue ver comigo naquele texto que a existência do pecado é perigosa demais? Tá, o versículo é longo, o jogo de palavras é um pouco confuso, justiça do justo, perversidade da iniquidade, mas assim, tentando parafrasear, você consegue perceber comigo que a existência do pecado é perigosa demais? O que é a existência do pecado em mim ou em você? É você ou eu estarmos praticando o pecado constantemente, frequentemente, semanalmente, sem o menor desejo de parar. Você consegue perceber que no texto, o inimigo que se aproxima, no texto que lemos, não é o diabo. No texto, o inimigo, do capítulo inteiro, não são exércitos de outros povos. No texto, o inimigo é pecado. Ações que você e eu não podemos cometer frequentemente, naturalmente, constantemente, sem o menor desejo de parar. O profeta disse que se esse inimigo chegar, ele vai destruir tudo, o pecado. Ele vai destruir tudo. Gente, para construir as coisas leva tanto tempo, mas para destruir, para jogar no chão grandes construções, o tempo é infinitamente menor. Às vezes a gente leva tanto tempo para construir uma família, a gente leva tanto tempo para construir um casamento, a gente leva tanto tempo para construir um ministério, a gente leva tanto tempo para construir uma história de honra e de caráter. O pecado pode destruir isso numa sexta-feira à noite. Jogar toda a cidade de Jerusalém no chão, destruir e queimar todo o templo de Judá. Você consegue perceber no texto que as falas sempre individualizaram o perverso e o justo? Você consegue perceber que o toque da trombeta não é para que cada um cuide dos pecados dos outros, mas a conversa é o seu pecado. Você jamais
seria punido pelo pecado dos outros. E seria impossível você e eu nos arrepender pelo pecado dos outros. Seria para você e para mim impossível converter no lugar de alguém. Ao mesmo tempo que o profeta conversa com o povo, ele individualiza o inimigo. É o seu pecado. Alguns de nós está perto demais. Ele estava mais distante de você. Mas você deixou se aproximar muito. Alguns de nós está dentro demais. Muito dentro. A boa notícia do profeta é que uma vida de perversidade é toda apagada por um dia de arrependimento e conversão. Nós lemos e vimos isso no texto. É tão forte o poder do pecado que uma vida de justiça não prevalecerá quando o pecado chegar. Uma jornada inteira de retidão se agasalha o pecado, se mantém o pecado, traz a destruição para dentro de si. Minha jornada ministerial é curta, 25 anos ainda. E à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando ainda maior em termos de anos. Pela misericórdia do Senhor, ela vai ficando maior em termos de alcance, de relevância, de importância, de transformação. E eu não posso deixar o inimigo se aproximar. Ele não pode sequer chegar perto dos muros. Sejam inimigos sexuais, sejam inimigos da maledicência, da língua, de uma boca que profere o mal, sejam os inimigos comportamentais da desonestidade, um mal pagador que intencionalmente lesa pessoas, compra sabendo que não vai pagar, promete sabendo que não vai entregar, assina sabendo que não é verdadeiro. Se esse inimigo permanecer, ele vai destruir tudo. O seu pecado, o meu pecado, o pecado do olhar. Preciso desviar os meus olhares. Preciso fechar algumas janelas. Preciso limpar alguns aparelhos eletrônicos. Preciso desligar alguns canais. Preciso jamais acessar outros. Se você for sincero consigo mesmo, as redes sociais nos permitem ter, assim, muito mais informações do que em outros tempos. É impressionante como as pessoas nas redes sociais, em programas de entrevista, em podcasts, elas conversam sobre o pecado com gracejo, com gargalhadas, com sorriso. Essa semana chegou em minhas redes sociais, os vídeos chegam pequenos, você clica em cima e vai assistir a entrevista, uma entrevista de um programa, um talk show, e são muitos minutos de entrevista, e todos os convidados estavam contando como funciona uma casa de swing aqui na cidade de São Paulo. E eram muitos homens, só gargalhada, sorriso, como se fosse algo extremamente palatável, desejável, como se eu e você tivéssemos que saber o endereço e irmos lá também.
O que são essas casas de swing? São casas de relação sexual entre todas as pessoas que vão para lá. Em especial os casais. Que querem incrementar algo na relação para que pudesse aquecê-la de novo. E eles deram detalhes dos ambientes, dos valores, R$500 do casal, 300 para não entrar na área tal. E eu não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu ouvi até minutos demais, porque não dá para ouvir tudo. Sorrisos, mãos batendo uma na outra. Você, como um consumidor de redes sociais, precisa tomar cuidado com seus olhos e com seus ouvidos e com o seu sorriso. Você pode estar gargalhando em cima daquilo que destrói. Não tem graça nenhuma nisso. A existência do pecado é perigosa demais. Para todos nós. Para os solteiros, para os casados, para os viúvos, para as viúvas, para os mais novos e para os mais velhos. O pecado pode destruir qualquer um de nós. Quando a trombeta era tocada, o povo de Deus refugiava-se. Quando a trombeta era tocada, as portas se reforçavam. Quando a trombeta era tocada, as armas se preparavam. Como que a gente faz isso com o assunto pecado? Como que a gente se refugia? Como que a gente fortalece as trancas das portas? Como que a gente levanta as armas? Para que o inimigo não entre na cidade, no nome de Jesus. Os meninos mais novos são joia, que eles têm umas tiradas. Esse dia nós demos carona para uns aí, para a gente comer um negócio junto. Aí um falava assim, com a minha esposa que dá aula para eles: ô tia, eu melhorei muito. Tem poucos dias, tia, mas eu melhorei muito. Que esses poucos dias se transformem em muitas décadas no nome de Jesus. Na vida desse pequenino rapaz. Assim ele não será destruído jamais, aleluia. Aqui, fala sério. Tudo bem que em ambiente de igreja é mais fácil a gente concordar. Mas um pecado destrói demais. Destrói o corpo. Que aquele moço que entrou aqui possa se refugiar de novo no nome de Jesus. Para a gente encerrar, sabe o que significa o nome Ezequiel? Curiosamente, os nomes são impressionantemente coerentes com a mensagem que eles trazem. No hebraico bíblico, El, vogal E, e consoante L, sempre que está presente é Deus alguma coisa. No nome dos lugares, Betel, é casa de Deus. Peniel, face a face com Deus. Nos nomes de Deus aos quais ele se revelou, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Elohim, Deus dos deuses. El Elyon, Deus Altíssimo. No nome das pessoas, Samuel, isto é Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Ezequiel, Deus é a minha fortaleza. Fortaleza é o lugar onde a gente se esconde. Em qualquer época, em qualquer civilização, em qualquer filme. Quando se pronuncia o nome fortaleza, é um lugar onde se esconde e se protege.
Ei, do pecado, a gente só se protege em Deus. Sem Deus é impossível não ser destruído pelo pecado. E em Deus é impossível a gente ser destruído por Ele. E olha, para encerrar, você e eu, nós não seremos lançados no pecado por causa do... Você e eu, nós não seremos lançados no inferno por causa do diabo. Ninguém é lançado no inferno por causa do diabo. Você e eu precisamos saber que o que nos leva para o inferno é o nosso pecado. Que o Senhor nos livre. Mas alguns de nós podemos passar a nossa vida na terra, dentro da igreja, e a nossa vida na eternidade, dentro do inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas muitos de nós pode, segundo o texto que lemos, passar a vida inteira dentro de uma igreja e a eternidade toda dentro do inferno. E isso não foi por causa do diabo. Isso foi por causa do meu pecado. Que eu, Fábio, sei muito bem se estão confessados ou se estão sendo praticados. Eu sei. Eu sei. Se estão sendo realizados ou se já foram todos lavados no sangue do Cordeiro. E olha, para a gente que é crente, para encerrar, nós ainda não chegamos no céu. Os nossos pecados que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles parecem aqueles bichinhos de filme de terror, que estão cobertos pelo sangue e fica lá assim na vida da gente, ó. Querendo sair e voltar. Que o Senhor nos livre no nome de Jesus. Pastor, e se eu cair? O Senhor te restaura. Mas acho que vai ser melhor a gente não cair não, né? Que Ele nos ajude, viu? Se cair e converter, Ele te levanta de novo. Mas assim, o Senhor nos ajude, amém? De andar e ficar refugiado, ficar guardado. Deus é a minha fortaleza, meu lugar de esconder do pecado. Fique aí e o Senhor te ajude, amém?